Boa Tarde desta quinta-feira já está de volta e a gente sabe que a infertilidade, infelizmente, é um problema que muitas pessoas acabam enfrentando. Aquele momento que você está tentando engravidar, quer formar uma família, muita gente casa e às vezes nem sabe que tem algum probleminha. Para tirar as nossas dúvidas hoje, estamos recebendo aqui no estúdio a biomédica Roberta von Schocker e o doutor Paulo Eduardo Olmos, que é especialista em reprodução humana. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. A gente que agradece o convite. E é um assunto, eu acho que tem muitas pessoas falando, a gente já conversou um pouquinho antes de começar o programa aqui, é muito extenso. Muito está se falando por causa até da novela. A gente estava comentando um pouquinho sobre isso, não é isso, doutora? Isso. Que está tratando desse assunto da fertilização, do grau de parentesco que às vezes pode acontecer quando duas pessoas... Como é que a gente sabe que somos filhos, mas a gente nem conheceu os nossos pais por causa da fertilização? E é isso que a gente quer tratar aqui hoje, para a gente saber que existem, às vezes, soluções. E quais são essas dúvidas? Tem o risco de eu conhecer alguém, eu me apaixonar, de repente, pelo meu irmão, não é isso? Acontece também, né, doutora? É um assunto polêmico. O assunto é muito polêmico, porque eles estão abordando um assunto que a nossa lei aqui no Brasil, ela vai de encontro. Porque nos Estados Unidos, o doador, ele recebe pela doação. Uhum. Então, ele vai doar o sêmen, ele recebe financeiramente em dinheiro por essa doação. Só que nos Estados Unidos, a doação ela não é anônima. Uhum. Então, a criança gerada pelo sêmen daquele doador anônimo pode saber quem é o pai e vice-versa. Uhum. No Brasil, a lei já é bem diferente. Então, assim, para que ninguém fique assustado, qualquer doação no Brasil, ela é feita anonimamente, de ambas as partes. Tanto de quem está doando, quanto de quem está recebendo. Entendi. Então, o doador não vai ter acesso aos seus filhos biológicos. E nem os filhos biológicos vão ter acesso ao doador. Salvo que um dia um juiz chegue numa clínica e diz, você tem que abrir quem é o doador. O que muitos casais perguntam é falar assim, Roberta, já aconteceu isso com vocês? Eu estou na área de reprodução humana há 22 anos. Nunca aconteceu. É muito difícil um juiz ir de encontro a uma lei. Uhum. Então, mas assim, quem está doando e quem está recebendo tem que saber disso. Entendi. As doações, elas são anônimas no Brasil. E ninguém pode receber por uma doação. Então, se o homem está procurando um banco de sêmen para doar o seu material biológico, é de livre e espontânea vontade. Entendi. E uma atitude totalmente altruísta. Com certeza. E quando a gente fala de fertilização, a gente logo também liga ao assunto da infertilidade. Doutor, o que tem levado, ou o que leva também muitas mulheres e homens a descobrirem que não têm ou que não vão poder ser pais, no caso, naturalmente? Bom, primeira coisa é estar exposta à chance de engravidar. Né? Então, nós devemos deixar pelo menos um ano esse casal exposto à chance de engravidar para poder depois fazer uma averiguação daqueles casais que já passaram um tempo significativo para poder engravidar e não estão conseguindo. Então, daqueles que vêm nos procurar, sempre a gente diz, fique um ano tentando. E quantas relações por semana? De 2 a 3 relações por semana, que é o padrão médio. Não tem maior ganho. Hoje em dia com a correria, né? A gente sabe. É o que tem que ser o padrão. Você quer tentar, tem que seguir dessa forma. Não tem maior ganho em chance de reprodução se tiver mais do que 3 relações por semana. Então, também não é tão desesperador assim. Com certeza. Então é praticando. É praticando. Depois de um ano praticando e não conseguiram gestar, então devem procurar um médico. Né? E o que o médico tenta encontrar? Na verdade, ele tenta responder 4 perguntas. A primeira é, tem espermatozoide? Esse espermatozoide é bom? Em segundo lugar, tem óvulo? Esse óvulo existe? Essa mulher ovula todo mês? Esse óvulo com esse espermatozoide se encontram?
Há casos que não? Que não se encontram. E deste encontro gera uma gestação a termo? Então são as perguntas que o médico tem que fazer. Né? Então se a gente dividir de acordo com as perguntas, a gente pode dizer o seguinte, bom, tem espermatozoide? Tem. Como é que eu sei que tem? O espermatozoide é uma célula que é ejaculada. Então nós conseguimos fazer um exame pormenorizado do esperma para ver em que condições que estão esses espermatozoides. Se eles estão em bom número, boa motilidade, se tem uma característica que permita a fertilização. Existem vários exames que podem ser feitos do esperma. Depois nós temos dosagens hormonais para a mulher para saber, para inferir se ela ovula ou não. Então, nós não vamos retirar esse óvulo para saber se ela ovula, nós usamos métodos indiretos. Então, dosamos hormônios e desta maneira nós inferimos que essa mulher ovula. E precisamos saber se este óvulo encontra com o espermatozoide. E aí precisamos saber se esse trajeto dentro do trato genital feminino, se está permeável para poder haver esse encontro. Né? Então, essas são as grandes perguntas que a gente responde. Existem casos em 10 a 15% que a gente não consegue, com esses exames básicos, chegar a um diagnóstico mais correto. E aí nós temos duas possibilidades. Ou a gente parte direto para um tratamento, o que é o mais aceito hoje, ou a gente continua a investigação. O que no passado foi muito realizado em continuar a investigação para poder ver se essa mulher tinha endometriose, se tem aderências na trompa. Mas hoje a gente prefere diminuir o impacto do diagnóstico no sentido de ser invasivo e conseguir já com muito menos invasibilidade poder já tratar desses casais. O senhor mencionou a endometriose. Muitas mulheres hoje em dia, até eu acho que pela gravidez cada vez mais tardia, né, a amamentação, tudo isso acaba influenciando muitas mulheres a terem esse problema também. Isso é uma das causas, das grandes causas da infertilidade? É uma das grandes causas de infertilidade. A gente pode dividir as causas de infertilidade entre fatores masculinos, que vão em torno de 40% dos casos, dos casais que nos procuram, 40% o problema está no espermatozoide. 40% o problema está com a mulher. E aí eu vou te falar daqui a pouquinho quais são esses problemas da mulher. E em 20% existem problemas associados de uma subfertilidade do homem com uma subfertilidade da mulher. Essa somatória faz com que haja dificuldade em poder conseguir essa gestação. Dentro dos problemas da mulher, nós temos obstrução tubária, que é muito frequente aqui no nosso país, em decorrência de infecções ou sequela de aborto provocado. E aí a outra grande causa que a gente tem é a endometriose e também doenças hormonais, que é mais conhecida do público em geral é síndrome dos ovários policísticos. Também então, é uma causa de infertilidade. É uma causa de infertilidade. Então, essas são basicamente as doenças que a gente... E essas doenças, elas são tentadas, vocês tentam tratar essa doença antes de começar a tentar fazer o processo de gravidez? Então, essa sua pergunta é ótima, porque durante muito tempo a gente tentou reverter a doença que causava. Então, eu estou em reprodução humana há 32 anos, então a gente começou, no passado a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, laboratoriais, para a gente poder resolver as coisas. Então, a ideia era reverter o problema inicial para poder ver se revertia a fertilidade do paciente. Então, no caso do homem, fazia cirurgia para varicocele, fazia cirurgias no sentido de poder reconstruir o trânsito do espermatozoide. E isso eram tratamentos extremamente invasivos e com pouca responsividade. Também no caso da endometriose, se fazia laparoscopia, se diagnosticava endometriose, tratava essa endometriose e ficava esperando para ver se essa mulher espontaneamente adquiria gestação. Nos casos de obstrução tubária, também a gente fazia cirurgia para recanalizar o trânsito. Com a melhora das técnicas laboratoriais de fertilização in vitro,
vamos colocar, de inseminação, depois fertilização in vitro. E depois de 92, tivemos a técnica do ICSI, que é a injeção direta do A gente espermatozoide. vai mostrar algumas coisas para o pessoal em casa, já, umas imagenzinhas para vocês, que é curioso, né, da gente saber como funciona. Então, existem, pode continuar, só para vocês saberem, porque às vezes fala, né, eu não sei o que é que ele está falando, a gente vai mostrar para vocês ilustrar um pouquinho. Isso. Né? Então, essa injeção de espermatozoide dentro do óvulo, que permite que haja fertilização e depois se transfere para o útero da mulher já um embrião, para poder fazer a anidação dentro do útero da mulher. Então, com essas técnicas de reprodução assistida, nós deixamos um pouco a ideia de tratar a doença de base, mas tentar adquirir a gestação, que é o intento. Uhum. E que às vezes que a dificuldade maior é o momento que acontece a fertilidade, a fertilização seria também. Existem fatores que estão impedindo. Uhum. Então a gente aproxima. O que a gente faz é fazer o encontro do espermatozoide com o óvulo, permitir que que estas duas células tenham todo o ambiente para poder desenvolver como um embrião e depois transferir dentro do útero da mãe. Entendi. Né? E tudo isso são trabalhos que são feitos assim, é uma pesquisa grande, não é a pessoa chegar, é lógico, primeiro você vai ter que deixar esse 1 ano, de repente, já, para você tentar engravidar de fato, né? E quando a mulher vê que tem realmente um problema, qual que seria a primeira coisa que ela tem que fazer, além de fazer esses exames para saber qual que é o fundo que está acontecendo, para eu começar o tratamento? A primeira coisa é fazer o diagnóstico. Por que não está engravidando? Esta é a primeira coisa. Então, nós vamos ter como base, ou existe problema espermático, ou existe problema de óvulo, ou de trânsito, ou problema imunológico, tipo endometriose. Então, uma vez estabelecido o problema, a gente dimensiona o tamanho do problema, esse dimensionamento vem junto com a idade da mulher. Então, um parâmetro importante é que idade que essa mulher tem para a gente estar tratando. Temos tempo para poder ir devagarzinho nesse tratamento? Ela nos dá tempo para eu poder ir com calma, ou o tempo já está urgindo e eu vou ter que trabalhar um pouco mais rápido? Entendi. Então, são variáveis que a gente leva em consideração para poder dar o melhor tratamento personalizado para aquele casal. Com certeza. E a menopausa é um dos fatores, que a pessoa às vezes fala, poxa, às vezes entrou até na menopausa precoce, tudo isso influencia muito, doutora, não é? Sim, aí quem está na menopausa ou entra numa menopausa precoce pode recorrer ao banco de óvulos. Óvulos doados de uma doadora anônima. Entendi. E quando a gente estava até conversando um pouquinho antes, falando de idade, existem mulheres que hoje em dia já sabem que de repente vão ter que deixar esse sonho um pouquinho mais para frente, já acabam congelando os óvulos antecipadamente. Isso a gente chama de preservação da fertilidade. A gente fala que depois dos 35 anos a fertilidade ela começa a diminuir. Então, o que é o ideal? O que a medicina tem hoje para oferecer para as mulheres? Que elas congelem, que elas preservem os óvulos delas em clínicas especializadas. Aí elas não precisam correr mais contra o tempo. Os óvulos estão guardadinhos lá. O dia que ela arrumar algum companheiro, ou um dia que ela quiser fazer uma produção independente, eles estão lá. Se ela tem 36, 37, 38, 40 anos, mas os óvulos vão ter os 35 anos Porque dela. ele vai envelhecendo conforme a idade vai passando também. Isso, exatamente. Muito bom, acho que são muitas dúvidas, tem perguntas que podem chegar também através de vocês, através do nosso telefone 4587-5151. A gente continua com eles, mas a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já.